Boa noite para quem estiver assistindo ou ouvindo a gente aí no seu agregador de podcast favorito. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Verena Cavalcante e Larissa Prado. Né? Caso você não as conheça, eu recomendo que você saia imediatamente desse vídeo. Não estou brincando. Caso você não as conheça, preste atenção agora, certo? Então, olha só. Verena Cavalcante é autora, tradutora e revisora de textos, é formada em letras pela PUC, trabalha no mercado editorial há mais de uma década. Como autora, escreveu 3 livros de contos e participou de diversas antologias e revistas literárias. Inventário de Predadores Domésticos, Dark Side Books, é o seu último trabalho publicado, 2021, não é isso? 2021, novembro de 2021. Perfect. Larissa Prado é formada em História, pós-graduada em História da Arte e Literatura Contemporânea, nasceu em Goiânia e escreve ficção há mais de 10 anos. A sua escrita é influenciada pelo absurdo da existência humana. Em 2019 foi premiada pela Aberst, eu sempre tenho problemas com pronunciar Aberst, com o livro O Rastro da Serpente, e em 2021 com o livro 3. Publicou 8 livros, sendo o último deles o livro de contos cósmicos, inspirados em Lovecraft. Criaturas em Branco, publicado pela Diário Macabro. Certo, gente? Então, certinho. É um prazer ter vocês aqui. Aliás, terminei de ler hoje o último livro da Larissa. Amei muito. Maravilhosa. Nice. Eu não conhecia a Larissa, né? E aí eu tava no Baião da Caveira. Pra quem não sabe, que vai que você caiu nesse vídeo de paraquedas, meu nome é Fernando, eu sou do Instagram Baião da Caveira. E aí, eu tava no Instagram comentando alguma coisa, e eu lembro que eu fiz alguma postagem sobre coisas, sobre o insólito. Foi alguma postagem sobre o insólito. Eu não vou lembrar agora o que foi. E alguém imediatamente respondeu na minha inbox: você tem que ler Larissa Prado. Aí eu, Larissa Prado. Aí eu joguei no Google, e a primeira coisa que apareceu pra mim foi o Lobos. Da Script. Lobos, né? Isso. Só que no lugar lá que apareceu, ou tava indisponível, alguma coisa do tipo. Eu falei, quer saber? Aí corri pro Kindle. Aí eu pude ler Pulsar Marmório. E é monstruoso, né? Monstruoso, monstruoso. Já a Verena, a experiência foi porque assim. Quando você gosta de uma coisa no Instagram, ele vai te dando mais coisas do que você gosta, né? Então, pra gente que curte horror, você vai curtindo e você vai recebendo coisas. Então, eu acho que eu curti alguma coisa do Clive Barker e aí, imediatamente apareceu o Darkseid, Inventário de Insetos. Eu falei, eu quero! E a capa, e eu achei linda a capa. E, enfim, eu tô na metade. Ainda não terminei o livro da Verena, mas os contos são... é monstruoso e delicioso ao mesmo tempo, né? Sim, é um xodó. Gente, então, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é a mesma coisa que eu pergunto a todo mundo que eu entrevisto aqui. Por que terror? Porque vocês poderiam escrever sobre qualquer coisa, né? Inclusive, quem lê vocês, especialmente vocês duas, dá pra perceber que vocês têm vocabulário e traquejo pra falar sobre qualquer coisa. Vocês poderiam fazer aventura, vocês poderiam fazer fantasia, vocês poderiam fazer romance. Por que que vocês enveredaram pelo horror, pelo terror, pelo insólito? Quem responde primeiro? Vou deixar a Verena com essa primeiro. Eu? Então, eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Porque eu acho que eu vou falar por mim, mas eu acho que a Larissa também vai se identificar, que a escrita, ela naturalmente foi para esse lado, não foi uma escolha consciente. Uma vez que a gente começa a escrever, por exemplo, quando eu fui convidada para participar do Dark Side, para publicar o meu livro pela Dark Side, eu levei um susto, porque na minha cabeça, a minha literatura não era uma literatura de terror. Quando eu escrevi, eu não tinha essa intenção. Eu escrevi o que era muito intuitivo, muito orgânico. Então, eu acho que talvez a gente enxergue o mundo por um filtro muito particular
Então a gente tenha esse interesse pelas coisas mais perversas, mais do oculto, mais do misterioso, são as coisas que fazem a gente se sentir estimulado de alguma maneira, curioso. Então, claro que ao mesmo tempo a literatura de horror, né, no caso, serve para exteriorizar coisas que a gente não pode fazer, Sim. coisas que acontecem conosco. E, enfim, vou deixar a Larissa falar um pouco também, porque tenho medo de falar tudo e ela ficar sem o que falar. Não, perfeito. E eu vou ficar calado porque, assim, já pra quem tá ouvindo a gente, a minha única meta nesse programa é fazer mansplaining e interrupting. É a minha única meta, entendeu? É representar o patriarcado razoavelmente. Tô brincando. Por Larissa. enquanto você tá muito mal. Por enquanto você tá mal. Droga. Então, eu espero que os barulhos de fundo não atrapalhem. Essa hora meus Não, cachorros tranquilo. são Já tudo já aparece noturno. um gato Então, aqui, então tá tranquilo. complementando o que a Verena estava falando, o meu caso também foi por esse caminho. Eu costumo dizer nas entrevistas que eu dou, nas conversas que eu tenho, que o horror que me escolheu, não fui eu que escolhi ele, não, porque é muito instintivo. Já tentei escrever outras coisas, assim, conscientemente, né, de pensar assim, não, eu vou sair um pouco do horror e tal, mas eu sempre acabo no horror, não adianta. Então, querendo ou não, ele que me escolheu. Eu acho que também as experiências que a gente tem de vida, o que a gente vai absorvendo do mundo, faz a gente enveredar para um lado mais sombrio mesmo, né? Mais assim. Eu costumo dizer até bonito, porque eu acho o horror bonito, querendo ou não, assim. As sensações, a estética do horror sempre me atraiu muito. Conscientemente falando, é porque eu acho bonito mesmo, assim. A desgraceira toda eu acho muito interessante e sempre surge algo bonito dela. Então, desde que eu sou muito nova, assim, que é o gênero que me atrai, tanto no cinema, quanto no quadrinhos, quanto em games, assim, foi o horror. Eu não me vejo escrevendo outra coisa que eu não seja. Talvez um dia eu me arrisque, né? Talvez as sensações reverberem diferente e tal, mas o horror, assim, ele que me escolheu e não tem como eu largar a mão dele, não. Eu acabei enveredando por esse lado e eu fui por aí mesmo. Mas isso é uma coisa que eu senti muito, inclusive pela primeira vez, porque não sei se com Larissa você já sentiu essa conexão entre horror e beleza, horror e ser algo, e algo que não é óbvio logo de cara, mas a primeira vez que eu senti isso pra valer foi lendo o Inventário da Verena. Eu pensei, meu Deus, é tão bonito isso aqui, assim, magético. E imediatamente eu saí pro estante virtual e comprei o bode. Imediatamente, eu só encontrei lá, né? E aí eu não li, né? Tá aqui guardadinho. Mas para ver como que fica, se você consegue replicar isso sempre, se é uma característica sempre. Mas é interessante demais ver essa conexão do belo, do imagético, do fofo, até mesmo inocente em alguns momentos, sendo que quem tá prestando atenção naquilo ali, que tá lendo sem estar de chapéu até o pé, percebe que tá numa situação horrorosa, né? É interessante, foi a primeira vez que eu senti isso. E outra coisa em relação ao que a Larissa falou, eu também tentei, Larissa. Já teve algumas coisas aqui, porque aqui no Nordeste, muita gente escreve sobre muitas coisas do Nordeste. Então, vaqueiro, cordel, sertão, e tem um evento do Nordeste que pouca gente conhece, que ele é muito tenebroso, que foram campos de concentração de trabalho forçado no Ceará, para pessoas que estavam escapando da seca. E eu fui escrever sobre isso. E a meta era fazer algo bonito, era fazer algo com esperança, era fazer algo sobre pessoas que estão fugindo da fome. E o negócio desembocou num horror horrível. Quando eu terminei de escrever, eu falei, ótimo, vou guardar para o próximo edital que sair de alguma coisa de terror. Não funcionou, eu não consegui. Você já tentou, Verena, escapar? Então, primeiro eu tenho uma má notícia para te dar. Certo. Que o berro do bode está no inventário de predadores domésticos. Mentira. Então, Continue, por favor. Não, mas você fica com a pérola da autora, que não vai achar mais, né? Não, e tudo bem, e eu acho legal. Mas tudo bem.
fica como edição de colecionador. É que Tudo bem. o inventário de predadores domésticos, ele é uma compilação dos meus 2 primeiros livros de contos, que são Larva e o Berro do Bode. Os Larva eu E não aí, encontrei, ainda bem que eu não procurei. Então, sim. tudo bem. Larva e o Berro do Bode, eles estão dentro do inventário, e aí tem mais contos, e os contos foram todos estendidos, reescritos, enfim, é um livro novo, mesmo que retomem os livros antigos. Então, quando eu era adolescente, eu escrevia bastante fantasia, né? Escrevia fanfic, mas era assim, eu ainda não tinha encontrado minha voz como escritora. Eu escrevia como forma de me confortar, de certa maneira, né? Então, eu tive uma adolescência em que eu me sentia muito solitária, muito deprimida. Então, eu tinha esses interesses e eu criava histórias baseadas nesses interesses que eu tinha na literatura, no cinema, né? O horror também sempre fez parte da minha vida desde menina. Então, quando eu encontrei a minha voz literária, ela enveredou naturalmente para esses lados, né? E a beleza do horror, eu acho que é uma das coisas que mais nos atraem lá, né? A beleza na morte, a beleza no estranho, a beleza na feiura, principalmente, né? A beleza naquilo que não é óbvio, que você tem que dar uma olhada um pouco mais atenta para enxergar. Então, me identifico muito com a fala da Larissa também. Não, com certeza. E isso me faz pensar muito em coisas, sei lá, quando você pensa em Corcunda de Notre Dame, quando você pensa em Fantasma da Ópera, você fica. Foram as primeiras imagens que vieram na minha cabeça quando vocês começaram a falar em horror e beleza. É muito interessante. E outra faceta legal do horror que eu gosto bastante é que eu acho ele uma capinha. Sabe, infelizmente, eu tô numa fase que eu tô maratonando várias séries e documentários de coisa de opioide nos Estados Unidos. Então, todas as analogias que eu tenho feito nos últimos 2 meses são com comprimidos e opioides. Então, é que nem a capinha do comprimido e dentro tá o composto mesmo. Então eu acho legal quando você tem luto e aí você tem aquela capinha do terror. Quando você tem corações partidos ou traumas, abuso, e aí você tem aquela capa do terror, maternidade, né? E tem várias coisas interessantes que tem como você colocar a capa do terror e aquilo fica muito atrativo, né? Eu respeito e acho legal quem consegue escrever drama, né? Ou às vezes você vai ver um filme de drama, você vê, por exemplo, a Lista de Schindler. A Lista de Schindler é a Lista de Schindler, né? Um dramão histórico e tal, mas é legal quando você pega um filme que trata sobre alguma escrotidão da raça humana e você tem aquela capa do terror ali para deixar aquela sensação, sei lá, é uma curiosidade muito positiva para mim quando eu tenho essa capa do terror, né? E uma coisa que eu queria perguntar para vocês duas é que eu fiz um movimento desde que a minha filha Mia chegou, que quando ela começou a entrar no escritório, começou a ver os livros, eu surtei porque eu percebi que a minha estante era um festival da salsicha, né? Eu tinha toneladas e toneladas de autores homens. E desde que ela chegou, eu tomei a decisão de que para cada autor homem que eu tivesse, ou que eu gostasse, ou que eu fosse manter aquele livro, porque vários eu fui me desfazendo, eu teria 2 autoras. Eu tentei fazer essa matemática e eu fico nessa maluquice do sebos e YouTube, tentando conhecer pessoas novas e suprir isso. E eu acho interessante porque em algumas entrevistas, eu acompanhando o trabalho de alguma dessas autoras, algumas delas mencionam essa questão do terror que é ser mulher e como você consegue transmitir isso para a sua obra de terror. E vocês pensam nisso? Eu imagino, claro, que tem toneladas de camadas que estão lá dentro de vocês e não tem como você controlar isso ou se isso sai automático. Mas vocês reproduzem esse terror que é viver numa sociedade que mata e que abusa e do 4.000 anos de patriarcado. Vocês trazem alguma coisa assim para a produção de vocês? Eu acho que é impossível, inegável e impossível não trazer, porque é um exercício inconsciente, né? Como a gente está aí
nós somos mulheres, e escrevendo como mulheres, querendo ou não, a gente sempre vai trazer essa bagagem, né? Essas experiências que a gente teve, a formação que a gente teve, a educação que a gente teve, nas nossas personagens, nas nossas tramas, querendo ou não, vai estar ali impresso, tanto eu quanto Verena, quanto outras autoras do meio horror e não horror também. E é por isso que eu falo que a literatura feita por mulheres ela é tão distinta, ela é tão diferenciada nesse sentido, porque existe todo uma história por trás da gente que faz com que a gente sinta certas sensações e situações de forma diferente, porque é do lugar uma, de um lugar excludente, né? De um lugar onde você é subjugado, onde você é menosprezada, enfim, subestimada. Então, querendo ou não, a gente traz essa carga para as nossas histórias, pelo menos eu não consigo não me afastar disso e tal, até quando eu construo personagens masculinos, é por um viés que de uma perspectiva minha, assim, como eu os vejo, como eles me afetaram, como eles continuam me afetando. Então, são construções, até personagens masculinos escritas por mulheres, são muito interessantes, porque é um ponto de vista que o homem não tem como ele se colocar, porque não tem como ele... Até tem, mas poucos fazem isso, de sair de si, né, e ver como ele age, como ele foi formado, o que ele perpetua. Então, querendo ou não, a gente traz isso impresso na nossa escrita, né, de forma até inconsciente. Não tem como a gente se desvincular disso, porque é a gente, né. E é interessante você falar isso sobre a sua estante, porque até eu, né, qualquer outra autora também acredita, a gente também cresceu consumindo a maioria dos autores homens, acreditando que essa era a via de regra, enquanto as mulheres eram notas de rodapés, assim, exceção dentro da regra, né. Eu sempre sinto que as mulheres são essas exceções, elas nunca foram a maioria que fizesse algo ou fossem capazes de criar algo. Então sempre está ali aquela exceção. Eu me lembro de livros do ensino médio, da escola, que tinha lá, né, os autores clássicos, aí tinha sempre nota de rodapé, sei lá, Mary Shelley lá, Nossa, e embaixo, se tiver rodapé. clássico, então, né? Se Então tiver essa sempre palavra. então a gente sempre foi assim, a exceção da regra. A regra foram eles e a gente sempre as exceções. Querendo ou não, a gente hoje, ainda bem, né, que essa geração mais jovem de hoje, ela tá aí com uma opção variada, assim, de autoras, assim, está crescendo muito, né, autoras redescobertas que nunca foram lidas e que passou aí pela história sem serem conhecidas. Então isso é muito benéfico pra gente, a gente tá numa crescente de autoras sendo lidas, assim, muito importante. E, querendo ou não, a gente acho que imprime isso nas nossas histórias, né? O que é ser mulher, que é um terror, assim, diário, contínuo, assim, da vida e, infelizmente, não tem como terminar por agora, assim, né? A gente tá vivendo uma desconstrução que ainda vai durar muito, porque são séculos, séculos, séculos de, enfim, de machismo, misoginia e opressão, não tem como não, sim, a gente, né, acordar de uma hora para outra, a gente tá evoluindo, ainda bem. Há 10 anos atrás, assim, você vê, a gente não tinha tantas autoras, opções de autoras nacionais, assim, mal conhecia. E agora a gente está com a gama e é muito bom ver editais contemplando muitas mulheres, prêmios, sabe? Olhando para elas, assim, porque isso não é um favor, a gente às vezes sente como que, toma uma migalha aqui para você para calar a boca. Isso é enfim, a gente tem muita coisa boa entre nós, assim. Não precisa Claro. de favores mais, né, sabe? Não precisa daquela parcela de, olha aqui, esse reconhecimento da nota de rodapé. Eu acho que tem muito mais que isso. Eu acho que a Verena, não sei se ela também vai por esse, porque não tem como a gente se desvincular, não tem como ser, não vou deixar tudo que eu passei aqui como mulher e, sei lá, ser um ser aqui sem, né, sem essas experiências e carga, porque é um Eu, fardo, na verdade. eu tive muita sorte. Eu comento isso com vários conhecidos meus, que eu tive muita sorte por ter pais complicados e eu fui criado por tias. E uma delas era professora de literatura da UFRN. Então ela ficava injetando várias coisas diferentes pra gente. E aí algumas pessoas da família se interessavam e outras não. Eu, por sorte, tive interesse e por sorte eu tinha essa pessoa trazendo coisas e me apresentando coisas. E me apresentando coisas até em idiomas diferentes. Então foi sorte, foi pura sorte. E as redes sociais, elas são uma treta absurda, que não cabe a gente discutir aqui. Tem várias tretas e problemas que as redes sociais geram, mas esse tchan é positivo. A gente vê Uhum. muitas autoras
e muitos outros escritores e escritoras de grupos tidos como minoritários por séculos, e eles conseguem se expressar e conseguem ganhar público graças às redes sociais. E isso é um mérito legal, né? Tem coisas, tem gente, autores e autores que a gente encontra graças ao Instagram, né? Verena. É verdade. Concordo demais. Inclusive, eu e a Lari, a gente faz parte de um coletivo de autoras mulheres, o NIDABA, e tem inúmeras autoras incríveis lá que escrevem horror. Tem a Larissa Brasil, a Irka Barrios, a Juliana Dálio, a Úrsula Antunes, a Bruna Corrêa, que agora... A Juliana Cunha. Juliana Cunha, Juliane É muito... Fala o arroba pra gente botar aqui na tela, que aí quem estiver vendo no YouTube vai ver o perfil aqui. Eu não sei o arroba. Não tem problema, a gente descobre e coloca. Continua a sua resposta. Mas se você jogarem no Instagram esses nomes, acha rapidinho. Juliana Cunha, Juliana Daglio, Larissa perfeito. Brasil, né? Irka Larissa Barrios. Brasil. A Irka Barrios é mais fácil, que aí é Irka Barrios. tudo Exato. junto. Vespeiro. A Larissa Brasil também, acho que é tudo junto. Mas dá pra achar rapidinho. E sobre essa questão do horror, enquanto mulheres, eu acho que a gente experimenta o horror de maneira diferente dos homens. A gente vive o horror diariamente de uma maneira diferente. O horror de todas as opressões que se aglomeram em cima da gente, que nem um prédio gigantesco, em que ser alguém, ser uma pessoa já é, assim, você é errado. Você Sim. se move do jeito errado, você anda do jeito errado, você não tem o cabelo certo, você não tem o corpo certo. E tudo isso é um aglomerado de violências. São microviolências, mas são violências que vão se tornando sentimentos de ansiedade, que vão se tornando sentimentos de inadequação e podem se tornar medos, né? Então, eu acho que a gente tem esse horror cotidiano que é diferente do horror do homem, porque o horror do homem, se ele sair de madrugada na rua, ele pode ser roubado e morto. E a gente não, a gente pode ser roubada, estuprada durante dias em cativeiro e depois morta. Então, assim, são medos diferentes. E a gente vive o horror do corpo, um horror do corpo muito intenso. A gente sangra. Vocês já pararam para pensar que a gente entra na puberdade e sangra, e a gente tem que ver aquele sangue e trocar aquele sangue e lavar aquele sangue e ter vergonha dele, né? Não, Criada pra ter vergonha dele. E então, eu surtei esses dias aqui em casa porque apareceu um vídeo pra mim no Instagram e eu saí correndo pra comentar com a minha esposa. Era uma americana, bióloga, ela surtando no vídeo de ódio, ela dizendo: eu não tô acreditando que saiu um paper agora sobre absorventes e é o primeiro estudo sobre a eficácia de absorventes com sangue menstrual. Até julho de 2023, eles usavam amaciante para fazer o teste no absorvente. Até julho de 2023. Gente, pelo amor... Né? Enfim, sorry. Então, tudo na nossa vida envolve medo. Perder a virgindade dói. Ter filho dói. Você pode morrer no parto. Se você não quiser o filho, você quiser tirar o filho, você vai presa, ou você morre, ou você sente uma dor absurda. Então, assim, tudo que envolve ser mulher é terror. É terror, não tem como. Por isso, eu acho que existem autores incríveis e eu sou muito fã dos autores homens. Tem inúmeros autores que admiro, inclusive no Brasil, mas para mim o horror escrito por mulheres é incomparável. Porque é um horror visceral, é um horror real, palpável e cheio de verdade. Cheio de verdade, do início ao fim. Então, acho que a gente não consegue fugir disso. Quando a nossa estrutura mental, a nossa estrutura como artista é escrever horror, esquece. Não tem como fugir do fato de ser mulher e estar inserida no mundo, em qualquer lugar. E assim, uma vez eu vi uma entrevista com o Neil Gaiman e ele falava sobre como era importante para ele escrever sobre o que ele conhecia.
que ele tem dificuldades, por exemplo, de pensar numa ilha ou num lugar diferente, se ele nunca tivesse ido à praia, como que seria difícil. E o pessoal não para pensar em como isso se aplica na escrita de horror feita por mulheres, né? O meu microfone tá voltando para mim pelo microfone de alguém. Deixa eu ver. É o da Verena. É? O que eu faço? Tenta botar no mudo, para o povo não me ouvir duas vezes. Aí. E aí é o mesmo raciocínio, né? Eu às vezes leio alguns autores, por exemplo, eu li um recentemente, eu não vou falar o nome porque, enfim, não vai ajudar em nada, vai que a galera compra. Mas eu estava lendo recentemente e você via que era assim, era triste a forma como ele tentava representar uma heroína masculina. Era triste. Ele conseguiu construir essa heroína masculina e essa heroína masculina ela tinha 1,90 m e ela lutava como um bárbaro. Ou seja, ele não percebeu que ele só tá fazendo um cara, né? Ele tá fazendo um cara com uma vagina. Ele não tá fazendo um personagem feminino, né? Então ela não tinha nuances, ela não tinha complexidades, ela falava, se comportava e agia do mesmo jeito como se o nome do personagem fosse, sei lá, Marcos. Então Uhum. é engraçado porque você vê vários autores brasileiros e gringos tentarem fazer isso e não funciona. Inclusive, por exemplo, mais tarde a gente vai falar sobre projetos futuros de vocês e Verena tá traduzindo um Paperback from Hell, né? Tá traduzindo o Ninho, traduziu o Ninho, que vai sair pela Tá Editora. E paperbacks são uma ótima maneira de você ler e você perceber que desenvolvimento de personagem é a última preocupação de todos os envolvidos. A última, né? A meta é terror, terror, terror. E que você veja aquilo ali e que você fique, né? Mas desenvolvimento de personagem zero, desenvolvimento de personagem mulher é negativo, né? É negativo. E então é muito interessante. E aí quando você pega que foi eu tive uma surpresa muito grande ano passado, que foi Mandíbula, da Mônica, Nossa, é né? É fabuloso Mônica esse da Oderra. Mônica Aham. Ojeda, ou é Orreda ou é Oderra? Ojeda, Ojeda, pronto. E aí veio a pá de terra da surpresa, que foi agora com a Mariana Henriques, com nossa parte de noite. Você vê nuances ali, você vê frases ali, você vê situações ali que são impossíveis. Eu não sei se algum autor extremamente capaz, hétero, cis, se ele chegaria naquilo, mas eu concordo com vocês que as camadas às quais vocês são sujeitos, as camadas de horror, é, assim, incomparável. Basta você ler Mary Shelley, né? Você lê Uhum. Frankenstein, você entende a tortura de ser mulher, dos seus filhos morrerem e de você própria ser um retalho de coisas, né? O nome da mulher era o nome da mãe com um pedaço do nome do pai com um pedaço do nome do marido. Ela não tinha nome, né? Ela não, enfim. É muito. Eu tenho uma leitura sobre o monstro de Frankenstein da Mary Shelley um pouco assim, é um pouco doida, que eu vinha pensando nesses tempos, que a própria representação do monstro, quando ela cria esse personagem, eu fiquei pensando nisso um tempo, que eu fico divagando muito na minha vida, assim. Eu tava pensando que o monstro de Frankenstein, na verdade, é a mulher, é a condição da mulher na sociedade daquele tempo, porque a mulher é um monstro que é construído de diversas partes, enfim, de diversas formas, seja na construção da família, seja na sociedade, seja na escola, seja entre os amigos. A gente é esse monstro de Frankenstein mesmo, que não é aceito pela humanidade do jeito que ele é. E que ele tenta ao máximo fazer parte, tenta ao máximo entender aquela humanidade, abraçar aquela humanidade, mas ela está o tempo inteiro enfim, todas as pressões estão o tempo inteiro te colocando ali num lugar de erro, não, você não tá certo, você é desengonçado, você é errado para cá, você é errado para lá, então você não tem um lugar nesse espaço. E a minha leitura quando a Mary Shelley cria esse monstro é como se fosse um reflexo do que é ela ali, né, naquele momento, enfim, todas as mulheres que vieram antes e depois dela. E que a gente, se não um monstro mesmo, que é criado com o olhar masculino, né, querendo ou não ali,
cientista é um homem e tal, que cria aquela aberração e nunca encaixa, assim, as partes não encaixam, porque nunca tá bom. Ou você tá muito gordo, ou você tá muito magro, ou você tá muito alta, ou é muito baixo, ou é muito isso, ou é muito aquilo. A mulher, ela não tem esse lugar de conforto que muitos homens têm, de ficar tranquilo como ele quer ser. E aí, pegando o gancho que você falou sobre autores construindo personagens femininos, é porque não existe uma preocupação do homem de olhar para a mulher do lugar dela, assim. Porque para ele já foi construído que o lugar dele é um lugar superior, um lugar de domínio, e que ele não precisa se preocupar com o olhar do outro, com o olhar, né, feminino. Então, cria-se esses estereótipos, as caixinhas que eles pegam, né, para construir as personagens femininas, e aí vai indo, assim, a gente vai consumindo isso durante a vida inteira, consumindo esse tipo de personagens femininas, e aí vai indo, assim, e é só reprodução de estereótipos, ao meu ver, assim, até os grandes clássicos, assim, os caras que são muito bons também, eles caem ainda nesse erro de construir personagens femininas de um lugar, assim, de sexo frágil, quando não, cai nesse erro que você falou de cria-se um homem, só que transvestido ali de mulher, então é muito complicado eles saírem um pouco do próprio umbigo para olhar de fora, né, para pensar como que seria, né, deixa eu me colocar no lugar dela, como que seria. São poucos que fazem isso, eu nem consigo pensar em algum que fez isso, assim, porque é realmente um lugar de conforto de quem domina. Quem domina não quer perder esse conforto, não quer, ele não se preocupa, né, em Jamais. sair desse lugar. Verena. Oi. Não, era só pra. Então, eu acho que a gente estava falando agora desse lance da construção de personagem, né? Eu acho que muitas vezes até a construção do personagem masculino é muito rasa. É como se não chegasse lá na profundeza do que é ser humano. Tudo fica no estereótipo, né? Tudo fica no raso. Então, eu acho que eu espero que com essa nova abordagem, essa nova visão de mundo que a gente está tendo, de enxergar a importância de se ler mulheres, né? E tem até aquele coletivo, o Clube de Leitura Eu Leia Mulheres, que faz uns 10 anos que existe e tem um super papel nisso. Até eu espero que mude, né? Mude até a escrita das pessoas, que elas enxerguem assim os problemas. Eu assim, quando era eu não tive muito esse problema da salsichada na estante, assim. Eu sempre li bastante autoras mulheres, mas é porque eu ia muito na biblioteca, eu adorava a Cecília Meirelles, e aí eu vi que a Cecília Meirelles, aí tinha a Cora Coralina, aí tinha a Adélia Prado, então eu sempre ia, né, nessas autoras. Mas eu vejo até com amigos muito próximos, escritores, se falar para mencionar uma mulher que ama, que é uma grande escritora, não sabe. Menciona a gente, porque assim, né, a gente é amiga. Mas não é porque tem não tem uma admiração, assim, uma autora favorita de outra. Uma referência, né? Não usa como referência. Uma referência na literatura, igual muitas mulheres têm. A maioria das mulheres tem referências na literatura, né, de homens na literatura. Eu confesso que a maioria das minhas referências são mulheres, mas eu tenho minhas referências masculinas também. E eu não vejo isso na maioria dos autores homens. Se eles mencionarem uma, é a Mary Shelley. E assim, olhe lá. Muito Quando lembra, né? Quando lembra. Mas não lembra. É incrível. Então vamos esperar. Eu acho que tem um movimento acontecendo, especialmente com essas mulheres como a Mariana Henriques, a Mônica Ojeda, ou Mônica Ojeda, que vem e... Nossa, tem a Silvia Moreno. Silvia Moreno. Eu li Silver Nitrate dela e... Silvina Ocampo. Você precisa ler, se você gostou da Mandíbula, leia A Cachorra. Esse conto, toda vez que eu leio esse conto, eu fico extasiada. Dá muito pano pra manga pensar em autoras, e também dá muito pano pra manga pensar em autoras latinas.
a gente tá tendo um movimento Sim. muito interessante de autoras latinas, né? Na verdade, sempre teve, e agora que elas estão realmente. A Silvina Ocampo é uma Vindo. autora antiga, ela já é antiga. Eu não sei se é da década de 40, 50, ela não é contemporânea Nossa. nossa. Mas, assim, a própria Lígia Fagundes Telles, nossa, aqui do Brasil, ela já vem Uau. nessa questão do Sim. insólito, né? Há um tempo, então, assim, é porque a gente está descobrindo a grandeza dessas autoras através das novas autoras. Então, assim, é muito bom porque é um movimento para você ver. Primeiro precisou existir o movimento dos homens, né? Veio, enfim, Gabriel Garcia Marques, Júlio Cortázar e tal, essa galera latino-americana. Primeiro veio eles, mas com eles já existiam as mulheres que faziam isso também, né? Que a gente está descobrindo agora e que é muito importante, porque a potência das vozes delas, assim, elas impactam. É óbvio que eu adoro os clássicos latino-americanos dos homens. É óbvio que eu sou muito influenciado por eles. Mas a potência de uma narrativa feminina, ela reverbera em você por muito tempo. Assim, por muito tempo. Tem histórias que eu leio, contos que eu leio curtinhos, sabe? Que nossa, fica muito tempo na minha cabeça. Eu lembro dele por muito tempo depois. Esse conto da cachorra é um conto que eu li ele muito tempo. Eu fico querendo sempre ler para eu não esquecer, porque ele é muito impactante. Ele é tão simples e ao mesmo tempo ele é muito brutal, assim, nas entrelinhas, porque não é óbvio. Né? Então, é muito importante o movimento latino-americano. A gente tem essa diferenciação, né, das outras regiões, porque realmente aqui é uma desgraceira, É tinha uma que ser realmente desgraceira sem fim. Eu tava esperando o brutal. momento de falar isso. Não é como uma vivência europeia, e, enfim, é uma desgraceira. Então, as histórias são à altura, né, as latino-americanas. Exatamente. Eu ia esperar algum tempo para divulgar, mas a conversa com vocês nesse sentido tá tão boa que eu já vou divulgar para quem assistir isso aqui, mas eu não vou botar nada no Instagram, só para quem assistir ouvir. Eu decidi tirar um projeto do papel, assim, eu queria fazer isso, mas aí com tempo, e aí trabalho, e enfim, em resumo. Eu quero traduzir autoras que nunca foram traduzidas aqui. Então eu passei o ano passado separando esses textos e preparando esses textos. E aí são só autoras do 1800. E aí ano que vem eu faço autoras do 1900. Então são autoras que nunca chegaram aqui. E bate com o que a gente estava conversando, a citação que eu vou colocar na abertura do livro. Eu peguei aqui enquanto a gente estava conversando. É uma citação do British Critics 1818 Review do Frankenstein da Mary Shelley, né? Eles usam o termo gentle sex, que eu não sei se a gente pode traduzir como sexo frágil, né? Gentle sex. Então, eles disseram: caso a autora tenha esquecido que ela é do sexo frágil, não é motivo para que nós esqueçamos. E, portanto, deixaremos de lado esse romance sem nenhum comentário. Então, essa é a frase que eu quero colocar na abertura desse projeto. Porque quem está ouvindo a gente está pensando, poxa, mas que papo de feminismo, que papo de autoras, e elas estão dizendo que também leem homens, se elas fossem feministas, elas não deveriam ler homens. Porque é assim, né? É antifeminismo 101, né? É bem complicado de lidar. Mas se eu pudesse dar uma mensagem assim para quem está ouvindo, tente ampliar. Quando você vai ampliando, que você vai conhecendo mais coisa, que você vai lendo fora do clássico, fora do mainstream, que você vai saindo do que sempre esteve aí, né? Se você for saindo disso, tem uma infinidade de coisa boa para vocês descobrirem, né? E aí eu quero conectar com o nosso próximo tópico. Quem inspira vocês? Quem são autores e autoras que vocês leram e vocês pensaram, meu Deus? Atualmente, quem me inspira é a Verena, e autoras contemporâneas minhas. Massa. Paula Febe, Larissa Brasil, falar todas as minhas amigas que escrevem. Mas, lógico, eu acho que a maioria dos autores de horror começa com Edgar Allan Poe. O defeito dele é ser homem, Exato, exato. mas assim, foi ele. Assim, infelizmente, eu tive uma formação como leitora dos clássicos dos homens mesmo. Depois que eu fiquei adulta, jovem, adulta, que eu fui buscando as mulheres, mas eu sempre gostei da Clarice, da própria Lígia Fagundes, que eu já falei, a Hilda Hilst com poemas,
Lovecraft, né? Até que eu lancei o livro Sim. influenciada, inspirada nele, mas tem muita coisa dele Sim. que eu não acho muito legal e, enfim, que Não. eu absorvo só as coisas que eu acho legais, a estética, enfim, a inventividade dele e tal. Então, assim, hoje em dia eu te falo, eu assim, tô devorando autoras latino-americanas porque realmente eu me encontro ali no que elas fazem, né, como elas abordam as temáticas, e eu tento muito ler as minhas contemporâneas e as pessoas que eu conheço, porque eu acho que elas têm muito a me ensinar também, e elas vivem o mesmo tempo que elas vivem dilemas que eu também vivo, e hoje eu posso te falar, as que eu mais gosto é a Irka e a Verena. Não é porque a Verena tá aqui não, mas toda live eu falo. Uau! Que Não, massa! depois que eu li Predadores, Inventário dos Predadores Domésticos, eu pensei, gente, onde que tava a Verena que eu não conhecia ainda? Mas ainda bem que eu tive acesso ao livro e eu fui despretensiosa, eu procurei não saber nada da Verena antes, eu li sem nem olhar como, nem a carinha dela eu tinha visto antes de ler, assim. Não, Aí eu e o li, eu meu falei, pirei. inventário. O meu inventário já é o terceiro. Porque eu comprei um, aí dei de presente antes de ler. Aí eu comprei o segundo, aí dei de presente antes de ler. Aí eu tô lendo esse e já tem um aniversário agora, dia 26. Enfim, Você eu vai tenho dar que ele. terminar até dia 26, sim. Nossa, então, mas são as duas, porque eu me conecto muito com a escrita delas. Eu sinto que é uma escrita feita com paixão, assim, sim. É Isso. uma escrita instintiva. A Verena me trouxe para o lugar da infância, que eu ainda não tinha pensado nos horrores da infância, de como isso repercute na sua vida adulta. Querendo ou não, a gente sempre vai ser a criança, né, que a gente é como a gente foi criado, formado, o que a gente sentiu, a gente leva para nossa vida. Então, esse lugar da infância, assim, e o horror junto, sem contar os insetos, que eu tenho agonia, um pouco de agonia, isso para mim explodiu minha cabeça de tal forma, e hoje em dia, quando falo em inspirações, hoje em dia eu falo elas, porque eu acho que todo mundo tem que conhecer, sabe? O resto, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, Clive Barker, todo mundo já conhece, todo mundo tá cansado de ler eles, Exato. Exato. né? Então, eu costumo falar elas, Mariana Henriques também, né? Um grande achado, eu acho ela incrível também. Como é o nome daquela, Verena, me ajuda, a Rainha de Galos, aquela autora? A Maria Fernanda Poeiro. E Ah, Fernanda Anteiro. Exatamente, ela também. Então, são essas, são as minhas contemporâneas mesmo. Verena. Eu também, como a Larissa, sempre menciono ela quando eu participo de entrevistas. Faço questão de ler minhas contemporâneas. Paula Feb, Erika Barros, Larissa Prado, são as que eu sempre menciono, porque eu sinto que tem uma consonância na nossa escrita e tudo que eu leio eu amo. Também gosto muito do trabalho da Cláudia Lemes, da Mia Sardini, e tem muitas outras autoras, no rolê horror BR, Sim. que, que são excelentes e merecem ser lidas e muitas vezes botam no bolsinho muitos autores que são super. A galera paga um pau. Isso, exatamente. Mas, além disso, eu também me inspiro muito, muito, muito com diversos autores brasileiros. O José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima, foi um livro que mudou minha vida. E se eu falo de infância, ele tem uma pontadinha ali de culpa por me fazer pensar na infância, porque José Mauro de Vasconcelos, né, ele faz muito bem essa mescla da beleza e da inocência e da violência e da tristeza da infância. Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Hilda Rios, Dinorah do Vale. Também gosto muito do José J. Veiga, gosto muito do Graciliano Ramos, eu acho que de certa maneira eles me inspiram. Maravilhoso. E William Faulkner, Angela Carter, Gabriel Garcia Marques, Julio Cortázar, as latinas todas, a Maria Fernanda Poeiro, eu amo de paixão, Mariana Henrique, Samantha Schweblin, a Fernanda Melchor, que é mexicana, mas ela também é hispano-hablante e se encaixa perfeitamente. A Mônica Ojeda, ou Ojeda, tanta gente, Giovana Ribeiro, tanta gente boa, tantos autores e autoras maravilhosos que, quando nos tocam,
é impossível não pensar, de certa maneira, né? Então, ai, eu podia ficar falando até amanhã, não tem jeito. Não, e é E BR não posso esquecer, um dos meus favoritos, Márcio Benjamin. Márcio Benjamin, Um conterrâneo dos meus maravilhoso. favoritos, Maravilhoso. maravilhoso. Inclusive, Verena, eu não sei se você já assistiu, mas ele roteirizou um curta de terror agora maravilhoso, Bucho de Peixe. Nossa, muito bom, Nossa, eu vou muito bom. assistir, preciso Muito assistir. bom. Teve um festival de curtas aqui e o filme é maravilhoso. E você falou Eu tenho uma opinião sobre as pessoas do Nordeste. Eu acho que no Nordeste, eu não sei, produz as pessoas mais criativas que eu já Ah, conheci, que eu ufa, já li, que eu já ok. consumi. É a primeira Não, é vez uma que eu tenho uma opinião sobre criatividade. as pessoas do Nordeste e é seguido de algo positivo. É a primeira vez nas internets. Muito Não, obrigado. é Muito muito bom. criativo. E assim, foi bom que a Verena falou na Schweblin, porque eu li o início de Boca Cheia de Pássaros e, nossa senhora, assim, é muito potente, é muito, muito potente. Eu Enfim, tô lendo né? um novo dela que chama Kentucky. É um nome Kentucky assim, né? Mas nossa, ele é uma experiência absurda, porque ele é um terror Ai misturado com meu Deus. tecnologia. Nada de Black Mirrors, deixa Black Mirrors no chinelo, assim. E é muito bom, eu tô na metade dele. E é um livro que eu não esperava que fosse isso que tá se transformando. E ela tem uma genialidade, assim, pra história curta que eu também me inspiro bastante. É muito bom absorver isso. Eu espero que as pessoas estejam assistindo ou ouvindo isso aqui com papel, né? Assim, eu vou tentar colocar nas descrições, mas vamos que Sei vamos. que É, anotando. exatamente. Gente, eu estava muito curioso para conversar com vocês e perguntar do processo de escrita de vocês. Que nem eu comentei antes, né? Teve essa questão dos campos de concentração daqui. Eu fui fazer o conto e eu não tenho controle, por exemplo, sobre o que acontece com os meus personagens. Não tem como eu dizer para vocês que, ó, vai acontecer isso aqui com fulano. Eu descubro enquanto eu escrevo. E eu não sei se quem tá ouvindo ou se vocês passam por isso, mas é horrível. Eu detesto esse método. Porque, por exemplo, se eu não terminar a história, eu não sei o que acontece. E se eu perder o tesão em escrever, acabou. Eu não volto para aquilo nunca mais. E se eu tiver a ideia e eu não começar a desenvolver aquilo, aquilo também adeus. Assim, é terrível. É o pior processo possível, eu acho. Inclusive, se eu anotar minha ideia em algum lugar, eu também perco o tesão de escrever aquilo lá. Eu tenho que ter a ideia e sentar para escrever. É horrível. Eu tô tentando contornar isso, tentando fazer notas e tudo mais. E eu já ouvi falar de pessoas que conseguem fazer tudo, fazem o delineamento da história. Claro que, por exemplo, se você for pesquisar, você vai escrever um horror na Inglaterra vitoriana e você vai ter que pesquisar em nome de rua, eu entendo. Mas tem gente que realmente sabe todas as partes da própria história e eu fico impressionado. Então eu queria saber de vocês como é que é o processo. Simplesmente vem, vocês planejam, como é que funciona? Eu vou falar rapidinho porque meu processo é não ter processo nenhum. Perfeito. Porque depende da minha história. A minha história depende do que ela quer, porque geralmente eu sento e escrevo. E a personagem faz o que você falou, ela vai para onde ela quer e, enfim, aí eu concluo, depois eu releio e, né, e tal. Hoje mesmo eu estava escrevendo um capítulo de um livro que eu estou escrevendo e Opa. eu tinha feito a premissa do capítulo. Esse livro eu esquematizei todo em, tipo, escaleta de filme. Eu escrevi cada capítulo, o que vai acontecer. E eu sentei pra escrever o capítulo 11 hoje, e a personagem foi pra um lugar que eu não esperava, porque quando eu vi eu tava... Aí eu pensei assim, não pensei, mas a personagem foi criando um tipo de... Meus cachorros estão se matando. Ela foi criando um tipo de... Como é que fala? De atitudes, assim, que deixou a história bem mais interessante do que eu tinha planejado. E eu deixei, porque se tornou uma personagem mais orgânica, né? Ela foi criando mais vida. E precisava disso para a história realmente alavancar e ir embora. Então depende muito da história que eu quero. Por exemplo, tem histórias como Receptáculo que eu segui certinho o que eu planejei e foi. Tem outras que é muito instintivo. O Balé das Aves Mortas eu sentei para escrever, sentei e terminei sem nunca ter nem planejado nada. Uma personagem Uau. que me levou. E então depende muito. Geralmente histórias curtas é muito mais instintivo para mim, até por causa do tamanho, menos detalhes, né? Eu vou, sento e vai embora. Agora, quando é um pouco mais longo,
e aí eu tenho mais perigo de me perder realmente no que está acontecendo, aí eu preciso realmente fazer. Mas não é nada assim que eu vá fazer um mapa e perder porque, lógico, eu respeito o método de todo mundo, mas eu não gosto de ficar planejando muito, porque senão eu perco o meu feeling, eu perco o meu, sabe, eu perco a vontade. Então, se eu ficar demorando muito detalhando, eu já vou estar cansada para escrever a história. Então, eu costumo fazer só uns premissezinhas de cada capítulo para eu não perder também o que eu quero, assim, até o fim, né? E com esse livro, como ele é longo, eu fiz as minhas premissas, mas a personagem já foi para outro lugar. Eu vou deixar ela embora, né? Aí vou tentar trazer ela de volta pro fim que eu quero. Mas o rumo que ela tomou, muito orgânico, porque na hora que eu tava ficando, eu pensei, ela tá muito linear, tá bem cansativa. Na hora que eu der essa virada nela, acho que não vai dar certo, porque já tá muito arrastado. Eu acho que nesse momento aqui vai ter que acontecer essa loucura. E foi isso que aconteceu, e ficou bom, sabe, assim. Eu acho que ficou, né? Então, o processo é esse, depende da história. O que ela pede, eu faço. Então, eu deixo minhas personagens guiarem. E eu vou te falar, quando eu engaveto uma história, eu raramente volto nela, porque Também. eu perco um pouco aquele ímpeto da ideia. Então, eu preciso ter a ideia. Eu escrevo nem que seja muito mal feito, né? Para depois eu vir e reconstruir. Mas eu sempre tenho que escrever assim que eu tenho a ideia, né? Não posso deixar ela ficar muito tempo mofando, porque quando eu pego de novo, eu não sei nem o que eu queria com aquilo. Então, é basicamente isso. Eu invejo quem tem um processo bem cartesiano de É sentar e incrível. fazer esqueleto e É fazer. incrível. Eu tenho amigos que faz um mês de preparação, 2 meses de preparação, depois que vai escrever. Eu não tenho paciência. Eu não funciono desse jeito. Comigo é muito mais instintivo, muito mais orgânico do que. Porque para mim o processo de escrita ele é muito mais emocional do que racional, sabe? É muito mais uma emoção que vai do que eu sentar, pensar direitinho o que, é que vai encaixar, que personagem que vai encaixar ali. Então, eu acho que isso fica bem nítido nas minhas histórias. Elas são muito. Tem umas que são muito sem pé na cabeça, mas é porque tem que ser, eu acho. Então, se eu fosse racionalizar, não ia prestar. Perfeito. Eu não tenho um processo igual algumas pessoas que têm disciplina. Toda manhã escreve 1.000 palavras, eu não faço nada disso. Eu só escrevo todos os dias quando eu tenho um projeto de fato, senão eu não escrevo. Comigo funciona de um jeito assim, eu diria até meio caótico. Eu só escrevo quando não aguento mais. Quando a história está há tanto tempo ali me perturbando que eu escrevo. Mas eu procrastino o máximo que eu posso, porque sempre dói muito. Eu sinto muita dor. E eu, antes, quando perguntavam se eu era escritora de horrores, né, eu falava assim, eu falo de sofrimento. Então, quando eu escrevo, eu sofro, eu choro, eu fico mal. Mas acho que é porque eu acesso coisas muito desagradáveis. Então, geralmente, quando eu tenho uma ideia, ela vem no formato de uma cena, uma imagem, e essa imagem fica na minha cabeça. E aí eu fico com essa imagem na minha cabeça muito tempo, até que chega uma hora que eu não aguento mais. Aí eu escrevo sobre aquilo que eu vi. Quando é conto, é muito mais tranquilo. Geralmente vem essa imagem e eu faço o conto, e o conto vai. Em 2 dias eu fiz o conto, às vezes em um dia eu fiz o conto. Esses contos de crianças que tem no inventário, cada conto eu fiz em um dia. Teve alguns contos que em um dia eu fiz 2 contos. E a gente E sofre também, viu? A gente. eu sei, Lindo. era uma intenção. É assim, é que eu vou ficando cada vez mais jovem. Vou ficando, Respect. é vampirismo que chama. Mas, mas eu também trabalho, às vezes, que eu tenho uma ideia. Por exemplo, tem um conto do inventário que chama O Berro do Bode. E aí eu lembro que a minha ideia foi uma mulher, eu não vou falar, não leu ainda, mas tem a ver com maternidade. Tem a ver com maternidade. Aí eu tive essa imagem dessa mulher dando à luz. E foi aí que daí veio o conto. Eu precisava chegar nessa mulher dando à luz. E aí o conto vem, e ele vem. E aí eu deixo ele vir. Agora, eu escrevi um romance ano passado,
Foi o primeiro romance que eu escrevi, eu nunca tinha escrito um romance, eu sempre me via como uma contista. Uau. E aí eu fiz um romance, escrevi um romance ano passado, com o romance foi diferente. Com o romance eu não preparei, eu não planejei, mas eu sabia o que ia acontecer, eu sabia a sequência das coisas que iam acontecer, então eu tentava manter essa ordem, né, de coisas, de sequências e de fatos, que no conto eu já deixava, tipo, abrir a comporta da represa e vai, sabe? Então foi diferente. Não é interessante. Eu queria muito perguntar para vocês, porque no início, quando eu fui voltar a escrever, porque eu voltei com uma coletânea Insetos da Diário Macabro, e eu voltei com contos que eles eram de 10 anos. Que eu tinha ficado parado. E aí eu refiz esses contos, eu reescrevi partes, e aí agora eu engrenei e eu tento, sempre que vem essa ideia, sempre que vem, eu chamo muito de tesão em escrever. Sempre que vem isso, eu paro e escrevo. E só que antes eu fui ver YouTube, eu fui ver páginas de escritores e de escritoras, e eu fiquei assustadíssimo. As pessoas falando de softwares e de pastas e de timelines, e eu, meu Deus do céu. Mas, E, mas, mas são, desculpa te interromper, Fernando, mas é claro, porque são processos que não funcionam. É como se fosse linguagem de coach, que eles tentam patronizar, mas o ser humano ele não funciona da mesma forma, né? ex- E você deu azar ou sorte, mas eu e a Verena, a gente funciona muito parecido. Então aqui não vai ter um contraponto, não vai exato. ter uma pessoa organizada e uma caótica, que as duas são meio doido, meio caótica mesmo. Mas eu não, por exemplo, eu tive algumas experiências de cursos na minha vida de escrita criativa lá no comecinho, quando eu achava que eu tinha que aprender como escrever direito. E foi super maléfico para minha escrita, porque eu passei muito tempo me policiando para escrever. Não, isso aqui tá errado. E eu não tô escrevendo uma redação pro Enem. Eu não, sabe, assim, eu não tô escrevendo algo que precisa ter lá seus parâmetros e tal. É escrita criativa, o nome já diz. Então, muitas regras, muitas é, padrões que eles ensinam, para algumas pessoas vai funcionar ok, para o que ela quer. Mas eu percebi que para mim não funciona. Não, por exemplo, eu também não escrevo todo dia. Nossa, não. Que tudo me livre de escrever todo dia. Não, Eu não escrevo todo dia, assim, eu escrevo quando eu tenho vontade, quando eu tenho, enfim, escrevo qualquer coisa quando eu tenho vontade. Então, essas coisas, regrinhas, né, que falam. Porque existe coach literário agora. Tem coach de tudo, até existe. e Existe. como existe como leitor, já tentei tanto organizar minhas leituras assim, olha, sei lá, em janeiro eu li isso, fevereiro isso, não dou conta. Eu vou até março, depois eu descambo assim que eu não quero nem. Eu vou misturando as coisas que eu leio, eu não lembro o que eu li em qual ano, eu não lembro que livro que eu li mês passado, então pra mim não funciona eu me regrar, sabe? Eu tenho uma regrinha pra eu seguir, não adianta. Não é Eu todo mundo, né? entendo. Eu entendo perfeitamente. E eu fiquei muito assustado. E por sorte eu venci essa barreira do susto. Porque a primeira coisa que eu pensei foi: eu não consigo. Então, se é pra ser assim, Uhum. eu não consigo. Eu não sou um escritor. E aí, quando as pessoas começaram a ler o que eu escrevi e começaram a gostar. E aí você começa a ter validação externa, né, de pessoas de outro estado, Natália, de Diário Macabro, gente que eu nunca vi. Aí é outra coisa. Aí você percebe, não, não, talvez eu consiga fazer e eu consiga fazer do meu jeito, né? E eu acho que se alguém tá ouvindo a gente e quer começar a escrever, eu sugeriria isso, faça do seu jeito. Nem que seja só no começo e depois você encontre sua voz, como a Verena falou, ou vai que você compra um pacote de coach de escrita e show, beleza, mas você tem que começar do seu jeito. E eu gostei da frase de não é uma redação do Enem. Né? Tem muita gente que sofre, tem muita gente que apaga, tem muita gente que, enfim. E para fechar esse assunto, tem uma coisa que eu ainda quero tentar. Eu estava vendo uma palestra antiga da. Como é o nome dela? Eu não vou lembrar agora. Ela escreveu Kindred e Octavia Butler. E aí eu tava vendo uma palestra dela e ela comentando que ela gostava de, ela tinha um caderno, ela se ela escrever um conto ou um livro, ela comprava um caderno. E aí ela comprava e ela escrevia e aí depois ela passava para a máquina de datilografar. Então ela já tinha ali o rascunho, né? Já tinha um processo. E eu achei interessante. Eu pensei, talvez eu tente. Eu tô na fase de conseguir escrever só no manuscrito, Eu infelizmente. Eu tô só queria, escrevendo à quero mão. tentar. Eu quero tentar porque eu achei bem interessante. E eu fiquei imaginando, porque no computador você nem sempre tem a sensação de que o seu texto está mudando,
de que o seu texto está se transformando. Parece que é a mesma coisa. Talvez do manuscrito para tela você tenha uma sensação, não sei. Eu vou testar. Eu vou testar. Verena já fez alguma coisa à mão? Não. Eu faço, mas eu faço uma bagunça. Hum. Eu sempre penso, eu sempre escrevo à mão, eu escrevo em vários lugares diferentes. Aí, às vezes, eu pego aquele caderno lindo, maravilhoso, e falo assim, vou escrever bonito o caderno inteirinho e vou fazer com aquela letra bem bonita, aí depois vou ver tá tudo cagado. Aí eu escrevi 3 páginas em um lugar, daí eu peguei outro caderno aleatório, escrevi 2 páginas ali, aí rabisquei tudo, fica tudo horroroso, feio. E aí, às vezes eu passo pro computador, às vezes não, fica lá. Perfeito. Então, é tudo caótico, é um caos. É o caos. É isso. Caos. Comigo é só. A gente gosta da anarquia. Isso. É anarquia. A gente é anárquica. E o horror é isso, né? Eu fico muito puto quando alguém fala pra mim sobre o horror bonitinho, horror polido, horror higiênico. Eu acho que o horror é o oposto de tudo isso. Né? Eu acho que é legal essa coisa de ser marginal, diferente, de tá, sabe, no underground. E eu adoro quando alguém lê alguma coisa que eu fiz. Isso aconteceu recentemente, a pessoa, nossa, mas foi me dando um mal-estar. Eu falei, pronto. Então, tá correto. Então tá correto, tá correto. Gente, a gente já tá chegando no final do nosso tempo. E eu queria saber projetos futuros de vocês que vocês puderem contar. Certo? Se for segredo, no problem. Mas e aí, o que a gente pode esperar de vocês agora em 2024? Agora em fevereiro, né, que a gente tá, vou entrar na campanha no Catarse com o meu próximo livro, já tá aí. Vai sair pela O Grifo. Eu não sei se eu posso falar o título, mas enfim, é de vampiros, sobre vampiros. Eu escrevi em 2018, aí eu perdi o arquivo, sumiu. Eu reescrevi ele em 2020. Eu escrevi do zero com as ideias que eu tinha. E agora que ele vai para a campanha do Catarse, é um livro sobre vampiros, só que bem diferente, tá? Não é vampiros clássicos, não é vampiros vitorianos. É bem underground, assim, bem subversivo. Tenho esse projeto que tá para sair. Estou escrevendo este livro que vai sair no próximo semestre, espero terminar até lá. Vai sair pelo Draco, a editora Draco. E fora esses de editora, eu tenho uns projetos aí pessoais que eu também tô me organizando para dar certo, tomara que dê certo. E escrevendo sempre, né? Então, Aí às vezes dá certo. Se a gente acompanhar lá no seu Instagram, vai tendo notícia de tudo, né? Vai tendo sempre. Notícia de tudo. Perfect. Só por lá, lá tá lá. Pronto, perfeito. Verena. Vai sair um conto, né, na mesma coletânea que você está participando, Dossiê Macabro Insetos, da editora Diário Macabro. Vai sair em março, se eu não me engano, né? Logo mais. Também tem o Ninho do Terror, que eu estou super divulgando, que eu traduzi. Gente, vamos ajudar a trazer Paperback from Hell para o Brasil. Para quem não vamos sabe... fazer acontecer, para trazer mais títulos para cá. Isso. Então, pra quem não sabe, Paperbacks from Hell são livrinhos curtos, entre aspas, que assim, eles não são muito grandes, de terror, trash, aquela vibe ali dos anos 70 e anos 80. Existe um livro, se você jogar lá na Amazon, você digita Paperbacks from Hell e vocês vão ver, do Grady Hendrix, junto com Will Erickson. E aí eles falaram lá sobre os que eles mais gostam. E aí foram relançados alguns desses, que são os Paperbacks do Inferno. Paperback é aquele livro de capinha mole, folha marrom. E aí um deles é o Ninho, que tá saindo aqui como o Ninho do Terror pela Tá Editora, com tradução da Verena. Isso. Aí também estou com um romance que tem previsão de ser publicado. E estou trabalhando num livro de contos que está meio que quase pronto, e estou com a ideia fervilhando aí de um romance, mas só fiz algumas partes ainda, então esse aí vai levar um tempinho. Eu vou focar no livro de contos. Perfeito, perfeito. Meninas, eu não vou pedir dicas finais para vocês, porque só o que a gente fez nesse programa foi dar dica. A gente deu dica o programa inteiro. Então eu espero que as pessoas peguem uma caneta e um papel e leiam autoras e saiam da zona de conforto e descubram coisas novas, arrisquem, porque literatura de qualidade vem disso. Vem de você ler coisas diferentes, né? Quanto mais coisas diferentes você ler, até se você quiser escrever, vai ser melhor.
né? E eu agradeço demais a presença de vocês, eu sou um grande fã. E eu tô ansioso para ler os próximos trabalhos, ansioso para ler o que eu já tenho de vocês aqui em casa. E eu queria agradecer de coração pela paciência e pela presença de vocês em estar aqui comigo. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer estar com a Verena, principalmente, porque é uma amiga, uma autora que eu admiro. Obrigado mesmo pelo espaço, né? Eu não sou muito de aparecer, mas abro minhas exceções, você foi uma dessas. Nice. Então é isso, pessoal. Me segue lá, pode falar comigo. Quiser algum livro, me fala aí que eu arrumo lá também, tem na Amazon. E valeu mesmo para todo mundo que assistiu, que vai assistir, né, ainda, que vai ouvir. Valeu para todo mundo. Obrigada pelo convite, digo mesmo, é um prazer estar aqui com a Larissa, que eu amo como autora e como amiga. Te conhecer pessoalmente, finalmente. E se vocês gostam do meu trabalho, se vocês gostam de insetos, se vocês gostam de artes escabrosas, sigam meu Instagram, Verena __Cavalcante. E também é lá que eu posto todas as novidades, né? Datas de coisas. Enfim, muito obrigada por ouvirem e até a próxima.